Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia com o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Ensinar a dimensão do peregrinar e favorecer o silêncio que permite ao homem escutar o seu interior são experiências oferecidas pela agora Basílica da Santíssima Trindade em Fátima. Assim pensa Dom António Marto, que falava ao programa Eclésia no dia em que o santuário assinalou esta distinção vinda do Vaticano. Da autoria do arquiteto grego Alexandros Tombazis, o novo templo erguido no Santuário de Fátima abriu as suas portas a 12 de outubro de 2007, dia em que a nova igreja era dedicada à Santíssima Trindade. Passados 5 anos, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos distinguiu este templo com o título de Basílica Menor. O título é dado exatamente para reconhecer esta igreja como um centro importante e significativo de peregrinação que faz parte deste santuário. Portanto, quer dizer que o povo de Deus aqui, nesta basílica, aprende a ser e sente-se como um povo peregrino que aqui faz uma pausa como peregrino na vida, para refazer as suas forças espirituais, para avaliar o seu caminho em ordem à meta da sua peregrinação. As basílicas maiores situam-se em Roma e estão sob a direta autoridade papal. Ostentam também a Porta Santa, que se abre nos anos de jubileu. Porém, em virtude da afluência de fiéis, da importância na devoção dos povos e no reconhecimento universal, o Vaticano distingue alguns locais de culto como basílicas menores. É este título que foi agora concedido à Igreja da Santíssima Trindade no Santuário de Fátima. Quem vem a esta basílica, naturalmente, é convidado a elevar a sua mente e o seu coração para o mistério de Deus, que no seu amor trinitário se volta sobre cada um de nós e sobre o mundo, sobre a humanidade e sobre a história, com a riqueza da sua misericórdia. E somos introduzidos neste mistério de Deus pela mão de Maria, à semelhança dos pastorinhos, e concretamente do pequeno Francisco, que dizia: gostei muito de ver a Deus naquela luz que Nossa Senhora nos metia no peito. Fátima é um lugar onde se descobre e experimenta a fé, mas para Dom António Marto, esta é hoje cada vez mais fruto de uma opção pessoal, consciente, livre e também responsável. E isso faz parte da mensagem de Fátima, porque é o seguinte: entra dentro daquilo que nós chamamos a nova evangelização, o despertar a sensibilidade e o coração das pessoas para a outra dimensão da vida que faz descobrir a bondade e a beleza da vida e o seu valor de eternidade. O santuário assinalou a ocasião com uma celebração solene, onde foi lido o decreto da concessão deste título. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, em virtude das especiais faculdades que lhe foram atribuídas pelo Sumo Pontífice Bento XVI, de muito bom grado, adorna a Igreja erguida em honra da Santíssima Trindade, dentro dos limites do Santuário de Nossa Senhora, na cidade de Fátima, da mesma diocese, na qual numerosíssimos fiéis, invocando o auxílio da Imaculada Virgem Mãe de Deus, para que, celebrando a oração pela salvação do mundo, possam promover de forma mais eficaz o reino de Cristo, veneram o admirável mistério de um só Deus na Trindade Substância, adorna esta Igreja com o título e a dignidade de Basílica Menor. Esta distinção entra em vigor a partir de 13 de novembro de 2012, sublinhando assim a importância deste templo na dinâmica da fé dos portugueses e dos peregrinos que, vindos de todo o mundo, visitam o Santuário de Fátima. A dimensão missionária da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição sempre esteve presente desde a sua origem, mas este ano a pergunta impôs-se: o que fazer para revigorar esse espírito? O jardim da sede-geral da CONFIC, em Linda a Pastora, acolheu a estrutura da tenda do revigoramento missionário. O que se pretende é que agora esta tenda seja simbolicamente transportada para os países de origem das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição.
Aqui é um ponto de partida, um ponto de pensar em conjunto, um ponto de formação conjunta. É uma tenda internacional. Depois as outras tendas serão tendas nacionais. Primeira vez que também fazem esta tenda? Sim, é a primeira vez que fazemos uma tenda internacional de revigoramento do carisma, da dimensão missionária do carisma. Sem querer, às vezes nós podemos ter uma tendência para a inércia. E então esses encontros de revigoramento, agora aqui temos irmãs de 4 continentes, para isso, para a tenda do revigoramento missionário. Nós damos o nome de tenda a todos os nossos grandes encontros de animação e formação, por causa do carisma da hospitalidade. E então, ao invés de nós dizermos a casa da hospitalidade, a tenda, porque é mais leve, e a tenda você desarma e leva para adiante. Então, é mesmo no sentido dessa mobilidade. E de dizer aos meus irmãos serviu de mote neste encontro que juntou 48 irmãs de vários países. Durante estes dias estamos a refletir se estamos realmente a responder às necessidades das pessoas e fazer algo que mais ninguém faz. Como franciscanas hospitaleiras, estaremos aptas para exercer o nosso carisma e responder às necessidades das pessoas. Ao sairmos daqui, saímos entusiasmadas, revigoradas. Chegamos em Moçambique, vai ser uma partilha através da tenda que vamos realizar em Moçambique, partilha da nossa parte, também partilha das irmãs que estão lá à nossa espera para receber também esta formação. O encontro de uma família marcado por momentos de descontração, de festa, de partilha e de aprendizagem. Introdução à cultura da área de Makua e Lomé é o título da mais recente publicação do padre Elia Ciscato, um missionário italiano deoniano que conta já com uma pesquisa de mais de 50 anos dedicada a estas comunidades moçambicanas. O envio dos voluntários durante o mês de agosto por parte da Associação dos Leigos Voluntários Deonianos tinha uma segunda missão: transportar o resultado final do trabalho do padre Elia Ciscato. Esta publicação só foi possível com a ajuda do padre Dérito, em parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. É um homem que com 50 anos de estudos, sobretudo na Kualomwe, na zona de Nampula e por aí, e na Zambésia, e portanto está a estudar muito, tem publicado muito pouco. Normalmente os grandes pensadores gostam um pouco de escrever. Eu vi que ele tinha dificuldade em publicar este livro sobre os costumes que são necessários para a preparação de voluntários e missionários que vão para lá, para conhecer a cultura local, que é a primeira coisa que é necessária. Então nós aqui com algumas instituições tentamos, o livro apareceu. Um trabalho que vai para além da etimologia de Makua e Lomé. Acima de tudo, procura ser um contributo para o conhecimento da cultura local. Este trabalho de antropologia que ele tem vindo a fazer nestes últimos anos é um trabalho que abraça não só as comunidades, mas também toda a sociedade moçambicana, no sentido que fica mais transparente a perspectiva cultural do nosso povo, do povo moçambicano, e isso não só serve para o trabalho de evangelização, mas também de humanização numa sociedade que agora procura uma identidade. Nas últimas notas, quase conselhos, o autor refere que a cultura é um processo e se tivéssemos que esperar até saber tudo de uma determinada cultura, nunca havíamos de escrever nada sobre ela. E o desenvolvimento de Moçambique passa pela agricultura e honestidade. É a palavra de ordem. Afirmações feitas pelo superior da província deoniana de Moçambique durante a sua visita a Portugal. Situado na costa oriental da África Austral e dividido em 11 províncias, a República de Moçambique tem encontrado no campo político um papel cada vez mais ativo por parte dos jovens. Os jovens estão a tomar uma parte muito importante. Manifestam as suas ideias, estão presentes nos diversos partidos e procuram que, de facto, Moçambique possa ser amanhã uma nação de direito, uma nação onde todos possam viver felizes. A presença desde 1947 por parte dos deonianos tem permitido um trabalho de evangelização, mas também de formação das populações locais através das escolas fundadas pelos missionários. Nós estamos
estamos ainda disponíveis para atender o que seja necessário. Um dos campos necessários, por exemplo, para além da evangelização, não é? Temos a formação dos nossos sacerdotes, dos nossos seminaristas, e temos também o trabalho social. Temos na escola do Gurue, que é das artes ofícios, que tem a eletricidade, mecânica auto, a carpintaria, a serralharia mecânica. Esta é uma escola chamada AEBIG. Depois temos uma outra escola da IMAPEG, que é uma escola de agricultura. Esta é a terceira em Moçambique, de nível de instituto. Portanto, tem uma no sul, tem uma no centro, e a do norte é a nossa. Portanto, recebe alunos da Zambésia, de Tete, de Nampula, de Niassa, de Cabo Delgado, vão todos àquela escola. E, portanto, é uma ajuda. Uma ajuda foi o que representou para o Padre Carlos a sua visita pelo nosso país. Entre novos contactos realizados e novas ideias que espera implementar, afirma que a palavra de ordem para a mudança em Moçambique é honestidade. Eu penso que a coisa mais importante deveria ser também a honestidade. Isto é, aquilo que nós podemos fazer, portanto, o político, o homem da sociedade, o simples camponês, se fizessem todas as coisas com um pouco mais de honestidade, eu penso que a coisa poderia mudar daqui a anos à frente. No final, um desejo por parte do superior da província de Uniana de Moçambique, que o país se desenvolva através da agricultura, aproveitando o potencial que o território tem para esta prática. E agora chamamos a sua atenção para a rubrica O Passado do Presente. Dom Manuel Clemente, numa conversa com o jornalista Paulo Rocha, convida-nos a olhar a primeira evangelização. Ao longo deste verão, propomos nesta rubrica O Passado do Presente a descoberta de um documento do século II, a Carta a Diogonete, e como sempre fazemos-lo com o Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar a ver mais connosco. E propomos este encontro com um documento bem antigo das primeiras comunidades cristãs. Que referência que ele constitui para este tema da evangelização? Bem antigo e bem novo, não é? Porque, como os nossos telespectadores já ouviram nos programas anteriores, trata-se de ir retomar um texto das primeiras gerações cristãs para nós percebermos como era evangelizar nas origens do cristianismo. E este texto, a Carta a Diogoneto, é fantástico, porque ele aparece, como vimos no primeiro programa, no século XV, estava esquecido, estava perdido, reaparece, enfim, por um acaso, um belo acaso, que vimos na altura, e traz-nos o que era a evangelização numa grande cidade pagã, como Alexandria do Egito, no século II, e como é que os primeiros cristãos, ainda podemos falar assim, apresentavam a originalidade cristã. E já vimos, até no programa anterior, que começavam logo por falar de Deus, porque era essa a grande pergunta que alguns pagãos faziam: mas vocês não adoram os deuses do Império Romano? Que Deus é o vosso, não é? E, portanto, a evangelização levava logo ao fulcro da questão, porque o Deus Jesus Cristo é como Jesus Cristo o apresenta, não é? E isso é uma novidade absoluta, que eu dá-me a ideia que, mesmo passados 2000 anos, o continua a ser, e tem que ser levada muito a sério esta verdade do Deus cristão na nova evangelização. De que é que nós falamos quando dizemos Deus, nós os cristãos? Bem, hoje vamos ver mais um trecho da Carta a Diogoneto, um texto, aliás, famoso, como os outros, nos ambientes cristãos e não só, sobre o que é a presença do cristão no mundo. O que é e o que não é. Eu peço ao Paulo para ler um bocadinho. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Nem, em parte alguma, habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto de vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. E este trecho já nos leva àquilo que foi
uma das grandes novidades cristãs, é que os cristãos não se distinguiam assim exteriormente, enfim, do conjunto dos outros povos, como ele aí diz, nem de gregos nem de bárbaros. Os gregos eram os que falavam a língua grega, que era assim a língua franca do Império Romano, sobretudo na parte oriental, onde Alexandria também se incluía. Os bárbaros eram os que estavam fora do Império, parece que é uma palavra onomatopaica, formada a partir do som, era um babá que eles não entendiam, então bárbaro, não é? Mas os cristãos, estivessem onde estivessem, não se distinguiam, assim, imediatamente, pelos seus usos, pelos seus costumes exteriores, da generalidade das populações locais. O que é logo de origem assim, porque o cristianismo nasce no mundo judaico, nasce, como nós sabemos, ali, Belém, Nazaré, Jerusalém, no século I da nossa era, da era que Cristo marcou, entretanto, mas rapidamente sai desse ambiente. Nós lemos pelos Atos dos Apóstolos que, enfim, pouco tempo depois, já estamos em Antioquia da Síria. Até foi Antioquia, portanto já fora do mundo judaico estrito, que se começou a chamar cristãos aos discípulos de Jesus Cristo. E depois, rapidamente, com São Paulo, nos anos 50, nos anos 60, já vimos por aí fora, vimos até à Grécia, aquilo que nós hoje chamamos a Grécia, como Filipos, como Tessalónica, como Atenas, como Corinto, já passamos mesmo para Roma, portanto, para o mundo latino. Portanto, rapidamente, o cristianismo sai de um quadro estrito, geográfico, cultural da Judeia em que nasceu. E também nas línguas em que ele teve que se exprimir. Alexandria do Egito, onde esta carta aparece e onde Diogo Neto viveria. Alexandria do Egito, segundo uma tradição, aliás, uma tradição antiga, terá sido evangelizada logo no tempo de São Marcos, não é? De São Marcos Evangelista, e portanto começa ali pelo século I e continua. Aliás, estamos já naquele mundo egípcio, que em grego se diz algo parecido com copta, e daí veio a Igreja Copta, que é uma igreja antiga, mas que, claro, está num mundo que já é muito diferente de Roma, mesmo da Grécia europeia, diferente da Judeia, que é já próximo ao Oriente. E os cristãos não se distinguiam exteriormente, como é que Paulo dizia, não é? Judeu com os judeus, grego com os gregos, fiz-me tudo para todos, para ganhar alguns. Não é? Isso é muito marcante daquela característica de que já falámos no programa anterior, que é a da encarnação. Portanto, a encarnação de Cristo, que para nós é também a própria encarnação de Deus, faz-se segundo a carne, quer dizer, segundo o que é material e visível de cada espaço e de cada tempo. O contexto aonde chega. Exatamente. Portanto, contextualiza-se, se nós quisermos. Ultimamente tem-se utilizado uma palavra que também aqui ganha todo o seu significado, que é a palavra inculturação. A inculturação. Mas que no Evangelho já está de alguma maneira indicada quando Jesus diz que o Evangelho é como uma semente que se lança à terra, a cada terra. Ou então um fermento que se lança à massa, a cada massa. Portanto, germina, fermenta o cristianismo em cada cultura, em cada espaço, em cada língua, enfim, os usos e costumes de cada região. O cristianismo ganha uma feição particular. É o mesmo. Porque se mantém cristianismo, se mantém fiel à doutrina de Cristo, é o mesmo. Mas tem costumes, tem usos, tem linguagens, tem uma cultura, como dizemos vulgarmente, própria e específica de cada meio. Bem, ainda hoje se verifica, não é? Nestes grandes encontros internacionais de cristãos, de católicos ou ecuménicos entre várias igrejas e grupos cristãos, é muito interessante verificar como não é a mesma coisa a expressão aqui, até a latina, europeia, latina ou nórdica, não é exatamente a mesma coisa se vamos depois para o mundo eslavo e para o mundo grego e ortodoxo, não é exatamente a mesma coisa quando nós nos encontramos no Egito com os nossos irmãos coptas, não é a mesma coisa depois se ainda vamos lá mais para o Oriente, ou para a África, não é? Até estes ritos africanos que a pouco e pouco se incluem mesmo na nossa liturgia, sobretudo quando há uma população africana expressiva, a maneira de estar, de se apresentar, na própria celebração, os cortejos que fazem, os cânticos, até alguma dança. Tudo isto
tem a ver com essa fermentação evangélica num mundo muito diversificado de sociedades e de culturas, onde o Evangelho está como uma semente que vai crescendo. E que quer transformar também, em alguns aspectos, pelo menos, quer transformar essas sociedades aonde chega. Transforma porque, claro, dá a todas elas aquilo que é específico do cristianismo, ou seja, da proposta cristã. Mas vive essa mesma proposta com usos e costumes que são típicos de cada região. Que por isso mesmo é uma enculturação ativa e uma fermentação ativa, quer dizer, não é simplesmente passivo de aceitar essas variedades e ficar de alguma maneira consumido o cristianismo por essas variedades. Não, ele fermenta-as. A enculturação leveda-as como fermento na massa, não é? E isso é muito bonito de se verificar. Já se verificava no século II. É muito interessante que já no século II um autor cristão diga isso, não é? Porque já o verificava. E hoje, então, no século XXI, é muito verificável também. E, no entanto, mesmo quando nós não percebemos a língua, sabemos que eles estão a celebrar a mesma fé. Mesmo quando nós não percebemos muito bem o significado deste ou daquele gesto, mas nós sabemos que é a mesma fé que ali está a transmitir-se. Não é? E isso é notável. É notável no século XXI, é notável já no século II. Não é? E acredito que mais comum seja depois o testemunho de uma convicção cristã. E acaba por ser, de tal maneira que às vezes, mesmo não percebendo a tal língua, a língua em que se expressa aqui ou ali, nós sabemos o que é que está a ser expresso nessa língua. E isso é o cristianismo. Sr. Manuel, voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para até continuar... para ver algo de complementar. Agora vimos o que é a diversificação e depois vamos ver o que é a distinção. Fica então essa promessa para de hoje a 8 dias, quando voltarmos a esta rubrica O Passado do Presente, onde estamos a apresentar, neste verão, e a propor a descoberta de um documento do século II, esta Carta a Diagoneto, que está editada também em língua portuguesa. Ficamos hoje por aqui, lembrando que nos pode ver também pela internet, em agência.eclesia.pt. Obrigado por ter estado connosco, tenha uma boa tarde, se for esse o caso também, umas boas férias.